Há 50 anos, o Brasil conquistava sua primeira vitória na Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. E também em 1970, o Brasil se sagrava tricampeão do mundo no futebol. De um lado, a seleção canarinho com Pelé e do outro, a equipe Lotus com Emerson Fittipaldi. Você sabe o que esse ano, então, representou para a indústria automotiva aqui no Brasil? Tiago Berrache, jornalista aqui da Jovem Pan, âncora do Jornal da Manhã e autor do livro Diário nas Copas, lançou nesse mês mais uma joia literária. 1970, o Brasil é tri. Hoje o Tiago vai trocar os gramados do Estádio Azteca pelas ruas da cidade para falar dos carros que faziam parte da nossa mobilidade urbana no início da década de 70. Mais um craque aqui da Jovem Pan. O Carlos Aros, nosso especialista em novas tecnologias e inteligência artificial, vai falar sobre o impacto da era digital na indústria automotiva. Dos estúdios da Panflix para o meio do deserto da Arábia Saudita, o pentacampeão dos sertões, Guigui Spinelli, é o nosso credencial VIP de hoje, com um bate-papo bem legal sobre a sua participação no Rally Dakar 2021, que acontecerá no início do próximo ano. Ninguém tem dúvida de que Lewis Hamilton conquistará o título de heptacampeão nesse ano para se igualar a Michael Schumacher. O que nós vamos trazer hoje para você é a data que isso vai acontecer e com quantas provas de antecipação. Meu parceiraço Nilson César vai colocar a sua experiência na primeira fila do grid do Máquinas na Pan para comentar a era Fittipaldi na Fórmula 1 e Marcelo Matos, nosso craque do mercado, vai trazer informações sobre o balanço mensal da Anfávia. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora nesses próximos 30 minutos comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pela Panflix e pelo canal Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido você para acelerar junto comigo a Lotus 72B de Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio que o consagrou como o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1. Há 50 anos, no dia 4 de outubro de 1970, o Brasil entrou para a história do automobilismo mundial com a primeira conquista de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. O brasileiro venceu em Watkins Glen, última etapa da temporada, e ao evitar que Jack Ick chegasse em primeiro, ajudou também o seu companheiro de equipe, Johan Rindt, morto durante os treinos para o GP de Monza, a conquistar o único título póstumo na Fórmula 1. Essa vitória garantiu para o Emerson um contrato com a equipe Lotus por mais 2 anos. O brasileiro não venceu em 1971, mas subiu 3 vezes ao pódio. No ano seguinte, em 1972, bateu o escocês Jack Stewart para conquistar pela primeira vez um título na Fórmula 1 para o Brasil. Com 25 anos, foi também o campeão mais jovem da categoria, recorde que manteve por mais de 3 décadas, só quebrado em 2005 pelo espanhol Fernando Alonso. O sucesso do brasileiro nas pistas contribuiu também para que o Brasil entrasse para o calendário mundial da Fórmula 1 em 73. Ele mesmo venceu Interlagos, a prova inaugural. Em 1974, Emerson trocou a Lotus pela McLaren e conquistou ali o bicampeonato mundial. Na Indy, foi campeão em 1989 e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis em 1989 e 93. Juntamente com Mário Andretti e Jacques Villeneuve, foram os únicos a conquistarem o campeonato da Indy, da Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis. A entrevista que vocês vão acompanhar a seguir, eu fiz com Emerson Fittipaldi antes da pandemia e ela não foi presencial, foi só em áudio, mas ainda assim vale muito a pena conferir. O nosso campeão começa falando daquele fim de semana em Watkins Glen, quando ele venceu a corrida e foi uma vitória também póstuma do campeonato para Johan Rindt. Nós saímos de um fim de semana trágico, que foi o Grande Prêmio de Monza, na Itália, quando o Jochen morreu. Foi o primeiro contato que eu tive com aquele risco da Fórmula 1. E aí a pressão de terceiro piloto da equipe, que era o Jochen Rindt, John Miles era o terceiro. Era o carinha que estava começando na equipe. De repente o Colin me liga
Eu tinha certeza que ele ia pegar um piloto com experiência para ser o número 1 da Lotus. Ele me liga e fala, Emerson, nós não vamos para o Canadá, mas nós vamos para os Estados Unidos e você que vai ser o piloto número 1 da equipe. E aí deu tudo certo, graças a Deus, o Watkins Glen. O Emerson também comentou as dificuldades dos carros na Fórmula 1 atual. As dificuldades são diferentes, né? Eu acho que hoje o piloto não tem muito no desenvolvimento do carro, porque tem tanta informação que a equipe recebe pela telemetria, aquele monte de engenheiro dentro do box, analisando, né? A gente chama analytics, né? Toda aquela análise que vem de todos os sistemas do carro. Ele sabe o ângulo do volante na curva 1, onde está o pedal do acelerador, a pressão no pedal de freio. Então eles analisam muito e melhoram o carro sem o piloto andar. Então quando eu testei o Paul Ricard, o que eu senti? Que é um carro perfeito. Entre curva lenta, média e rápida, o carro é super equilibrado. Você pega um volante hoje, você vê tudo que tem dentro do volante. Você imagina todas aquelas regulagens, um videogame, o piloto tem que estar alerta, não pode errar, concentrar e regular tudo para maximizar o carro em cada trecho da pista, em cada curva. Então, é uma dificuldade. E para finalizar, o nosso bicampeão também comenta como a sua saída da McLaren para criar a Copersucar mexeu com ele. Mexeu muito, Alex. No nosso passado, meio do Wilson aqui no Brasil, desde o kart, que a gente construiu o kart, Fórmula V, Fiat Porsche, Volkswagen 2 motores, nós tínhamos esse conteúdo técnico, essa paixão também de desenvolver uma equipe brasileira, um carro. E foi o que nós fizemos. Mas aquela situação do brasileiro não acreditar no que é brasileiro, infelizmente. E 50 anos depois da primeira vitória do Emerson na Fórmula 1, o mundo da velocidade poderá assistir nesse final de semana mais um importante marco na história de Lewis Hamilton no automobilismo mundial. Caso o inglês conquiste a sua 91ª vitória na carreira no GP de Eiffel, na Alemanha, ele se igualará a Michael Schumacher, maior vencedor da categoria. E o heptacampeonato, quando deve acontecer? Certamente se igualará ao alemão em número de títulos ainda neste ano. E mais, provavelmente com algumas provas de antecipação. Depois de 10 etapas disputadas, Hamilton soma 206 pontos, Bottas 161 e o terceiro colocado no campeonato, Max Verstappen, 128. Para a conquista do título, embora matematicamente ainda tenha chances, o jovem piloto da Red Bull já é carta fora do baralho. Faltando 7 provas para o final da temporada, se somarmos 25 pontos pela vitória, mais 1 pelo ponto a mais pelaquela volta mais rápida, temos ainda 182 pontos em jogo nesse ano. Hamilton tem uma média de 20,6 pontos por corrida, enquanto Bottas 16,1. Nesse ritmo, o inglês deve abrir 70 pontos para o finlandês, faltando 2 provas para o final da temporada no Bahrein. E a partir daí, só teremos mais 52 pontos em jogo. Assim, os números e probabilidades sinalizam que Hamilton deve se tornar heptacampeão no Bahrein com 2 provas de antecipação. Vamos às poles. Hoje, Hamilton tem 96 e, com rendimento de 80% das provas, largando na primeira posição, chegará à marca impressionante de 101 poles ainda neste ano. Resumo da ópera. Hamilton heptacampeão no dia 29 de novembro no Bahrein, com 2 provas de antecipação, 94 vitórias e 101 poles até o final da temporada. Números realmente impressionantes. Será o maior vencedor na Fórmula 1, mas também, será que ele pode ser considerado o melhor de todos os tempos? Para fazer essa análise aqui junto comigo no Máquinas na Pan, eu coloco na primeira fila do nosso grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, a gente não tem dúvida alguma que os números absurdos que o Hamilton soma na Fórmula 1 o colocam como o maior vencedor da categoria. Depois de ele conquistar o heptacampeonato, ele pode ser considerado realmente o melhor de todos os tempos? Meu caro Alex Rufo, olha, o Lewis Hamilton, você sabe a minha opinião, eu coloco o Hamilton entre os 3 melhores do mundo de todos os tempos que eu vi. A ordem minha, estou cansado de dizer, Senna primeiro,
Schumacher o segundo e depois Lewis Hamilton como o terceiro melhor do mundo de todos os tempos. Ah, mas os números do Hamilton são superiores aos demais, ultrapassou todo mundo, né, o piloto inglês. É verdade, mas o Ayrton morreu com 34 anos de idade, né? O Ayrton morreu apenas com 10 temporadas na Fórmula 1. Ele começou a disputar, a sua carreira começou em 1984 na Fórmula 1 e terminou antes do final da temporada de 94. Então, você afirmar que o Ayrton não conseguiria superar esses números do Hamilton não é verdade. Eu acho que iria conseguir sim, porque o Ayrton, como disse sempre o meu amigo Domingos Piedade, que você conheceu também, jornalista português, que trabalhou conosco aqui na PAN, o Ayrton é extraterrestre. Depois a gente analisa os demais. Tá falado, Alex? Nilson, voltando agora no tempo, 50 anos atrás, em Watkins Glen, o Emerson conquistaria sua primeira vitória na Fórmula 1. Eu gostaria que você comentasse a importância que essa vitória teve para o Brasil e também aqui para a Rádio Jovem Pan, que teve durante muito tempo o Wilson Fittipaldi como narrador da categoria aqui na rádio. Alex, olha, quem não se lembra da primeira vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1? Foi importantíssimo para o Brasil, essa vitória do Emerson. E a Jovem Pan, meu amigo, para a Jovem Pan foi por demais de importante tudo que se relacionou com Emerson Fittipaldi. Quem narrava as corridas de Fórmula 1 aqui na Pan, mesmo antes das imagens serem mostradas pela TV Globo, era o nosso velho Barão, o Wilson Fittipaldi. E o Barão era o pai do Emerson Fittipaldi. O Barão teve o privilégio de narrar em Monza o primeiro título mundial do filho também. Foi um negócio sensacional, isso é histórico. Isso é histórico, acho que jamais aconteceu. Um pai narrando o filho campeão mundial de Fórmula 1, e isso aconteceu com o Emerson Fittipaldi em Monza, no seu primeiro título do mundo de Fórmula 1. Então, foi extremamente importante aquela vitória. O Emerson abriu caminho para todo mundo. O Emerson conquistou 2 títulos de Fórmula 1, o Nelson veio com 3 e depois Ayrton Senna com mais 3. O grande mestre, o cara que abriu o caminho para a galera, chama-se Emerson Fittipaldi. E foi bom para o rádio, foi bom para a televisão e foi bom para a Fórmula 1 aqui no Brasil. Hoje o Máquinas na Pan já comemorou a primeira vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 em 1970, um ano marcado não só pelo automobilismo. No futebol, a seleção canarinho conquistou também a Copa do Mundo no México e nas pistas Emerson Fittipaldi. Nos gramados Pelé e aqui no estúdio da Panflix comigo, mais um campeão, o jornalista e apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Berrais, que depois do sucesso do livro Diário nas Copas, lançou agora 1970, O Brasil é Tri. Thiago, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas da Pan. Obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente, amigo. Imagina, Alex, a honra é toda minha de estar aqui com você, que é um craque do automobilismo. E é bom deixar claro o seguinte, que o Alex sabe muito mais do futebol do que eu sei de automobilismo ou de carro, que é absolutamente nada, viu, Alex? Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. É um campeão de modéstia também. Thiago, em 1970 você ainda não era nascido, você nasceu em 76. Mas por todas as suas pesquisas, eu sei que você é um exímio pesquisador. Quais os carros que você pesquisou que estavam nas ruas em 1970? Olha, interessante, Alex, antes mesmo de ser jornalista e também virar fã de Copa do Mundo de futebol, eu me lembro que eu ia para os sebos procurar exemplares da revista Quatro Rodas. Eu gostava principalmente das revistas Quatro Rodas do começo dos anos 70 e eu gostava das cores dos carros, hoje talvez brega, mas aquele verde-limão, o amarelo, aquela coisa. Eu lembro muito dos carros da Volkswagen, o TL, a Variant, a Brasília só chegou em 73, que eu sei, eu já pesquisei, mas aqueles carros são interessantes, porque você faz uma comparação com aqueles carros de 1970 com os carros hoje, não tem absolutamente nada a ver. O que o Brasil e a indústria automobilística como um todo, o que tudo isso evoluiu. Agora, falar de futebol e de carro também é interessante, porque quando o Brasil ganhou a Copa de 70, o então prefeito Paulo Maluf deu um Fusca para cada um dos campeões. E o carro sempre está misturado, né? Você tem aquelas imagens aéreas dos estádios, os carros todos parados, o próprio Estádio Azteca, que foi o palco da final da Copa de 70, você tem imagens aéreas do dia daquela final, vários carros todos parados e com aquelas cores muito interessantes. Agora, eu lembro muito, mais ou menos, o meu pai, em 1968, ele teve um Camaro, ele conseguiu importar um Camaro aqui para o Brasil, que ele tinha isenção de imposto por ele ser
deficiente físico, né, por ter mobilidade reduzida, e eu ainda em 76, 77, 78, ainda criança, o meu pai tinha esse Camaro ainda. Era um Camaro vermelho, mas que eu não sei porque depois ele pintou de branco, viu, Alex? Tiago, mas tinha também uma isenção de imposto para quem tivesse qualquer tipo de deficiência, mas também o imposto era muito barato. Eu lembro que meu pai, na época, em 1959, ele comprou nos Estados Unidos um Impala, aquele rabo de peixe, mas mesmo nas ruas a gente via muito o Camaro, como você falou, via Mustang, via até Corvette por aqui, que era muito mais fácil ter esse tipo de carro aqui no Brasil. E voltando agora ao futebol, né, jogando o carro dentro do gramado, não era só os carros que tinham nomes aí que lembravam o futebol, mas também jogadores, né? Existia um Luiz Chevrolet, você lembrou bem de um Beto Fuscão. Aí eu te pergunto, dentro desses carros, qual que você gostaria de ter na tua garagem, meu amigo? Olha, eu sou meio suspeito porque eu não tenho carro, né? As pessoas sabem, eu moro, graças a Deus, muito perto aqui da Jovem Pan. Eu consegui abrir mão de carro, da mobilidade é muito mais fácil, né? Mas eu acho que eu teria um TL, vamos dizer assim, um TL amarelo. O que você acha, hein? Agora, você falou só do Luiz Chevrolet, que era o grande Luiz Pereira, da Academia do Palmeiras. O Beto Fuscão ganhou o apelido por causa do Luiz Chevrolet também, Alex. Olha, eu tive o privilégio de receber em primeira mão o livro. Então, vou pedir até para o Alê passar para mim aqui o livro Brasil, 1970, o Brasil é tri. Tiago, como que faz? Eu já tenho o meu, inclusive, autografado, com dedicatória e tudo, mas como que faz para adquirir o livro? É pelo Amazon, é nas livrarias, como funciona? Olha, Alex, infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde fazer um lançamento físico numa livraria. Eu espero que assim que passar tudo isso, quando vier a vacina, eu convide todos os ouvintes e espectadores a estarem comigo numa noite de autógrafos. 1970 o Brasil é tri, da editora Letras do Pensamento. É um livro que conta muito claro a trajetória do Brasil naquela Copa, mas também todo o pano de fundo político do Brasil na época e também do ponto de vista das comunicações, porque aquela é a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite. Então, quem quiser comprar, hoje já encontra, por exemplo, na livraria Martins Fontes, fisicamente, e no site da Martins Fontes e também no site da Amazon. Em breve, outras livrarias vão começar a receber o livro, porque o livro foi lançado na semana passada, há alguns dias. Mas na Amazon já tem, inclusive com desconto, vale a pena. E quem quiser outras informações, o site da editora é o letrasdopensamento.com.br. Te agradeço demais por estar aqui, viu, Alex? Eu que agradeço. Um livro de um craque falando de outros craques, ou seja, tem um Dream Team aqui dentro e a gente tem um campeão aqui do meu lado. Super obrigado mesmo, Tiago. E eu que estive aqui com camisa 10 do automobilismo, Alexo. Valeu. Valeu, gente. E os campeões continuam aparecendo aqui no programa. Agora é a vez do pentacampeão do Rally dos Sertões, Guiga Spinelli, a nos prestigiar aqui no Máquinas na Pan. Além de uma participação nos Sertões desse ano, mais um grande desafio pela frente. No início do próximo ano, em 2021, o Guiga vai desafiar as areias escaldantes da Arábia Saudita para disputar pela 9ª vez a maior prova do Endurance Mundial, o Rally Dakar. Guiga, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo. Olá, Alex. Olá, amigos do Máquinas na Pan. Um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bom falar de rally aqui com vocês. Os 5 títulos que você conquistou como campeão nos Sertões e 8 participações do Dakar vão te ajudar bastante para essa prova em 2021, não é, Guiga? Sem dúvida nenhuma, a experiência, né, em qualquer esporte ajuda. A cada Sertões que eu faço, a cada Dakar que eu faço ou qualquer outro rally, eu acabo saindo com mais quilômetros rodados, com uma experiência nova, com outros tipos de piso que a gente acaba enfrentando. Então, estamos indo para o Dakar 2021 com uma bagagem aí já desde 1999 no Rally Cross Country. Então isso, sem dúvida, a cada edição ajuda um pouquinho mais. Quais os maiores desafios a serem enfrentados por você nas areias do deserto da Arábia Saudita em 2021? Eu fiz 8 vezes o Dakar na América do Sul, de 2009, que foi o primeiro ano, até 2016, e estou há 4 anos sem disputar o Dakar. Então acho que um dos grandes desafios dessa edição vai ser o Dakar ser disputado num novo continente para mim, que aconteceu pela primeira vez agora em 2020. 2021 vai ser a segunda vez que o Dakar acontece na Arábia Saudita. Sempre quando a ASO, a organizadora, muda de local o Dakar, ela vai aprimorando o rally a cada edição. Então acredito que 2021 seja um rally já melhor do que foi em 2020 lá no mesmo país. Então acho que o desafio para mim
vai ser encontrar um novo Dakar, embora o conceito em relação a tamanho, a quantidade de quilômetros por dia, a ser um rally de deserto e a estarem lá as melhores equipes, pilotos, navegadores, né, melhores participantes de rally do mundo, seja a mesma coisa de todas as edições que eu fiz. Mas sem dúvida nenhuma também voltar ao Rally Dakar depois de 4 anos, e depois de 4 anos sem correr nenhuma prova de deserto e não tendo chance de correr ou treinar antes do Dakar, por conta de todo esse momento diferente que a gente está vivendo esse ano e da decisão muito em cima da hora, eu acho que vai ser um desafio extra me readaptar aos ralis de deserto. O Dakar já teve início em Paris, já cruzou o deserto da África, já veio para a América do Sul e agora será na Arábia Saudita. O que muda para você na logística e também nas dificuldades dessas edições anteriores para essa agora? Sem dúvida, o fato do rally estar num outro continente, tão distante do Brasil, cria algumas dificuldades que a gente não tinha quando era aqui na América do Sul. O primeiro deles é o fuso horário, né? A gente vai estar 6 horas de diferença do horário brasileiro, então tem que chegar uns dias antes para se adaptar. Outros costumes, outra cultura, outro tipo de comida, outro clima, vai ser um Dakar realizado no inverno, então com temperaturas baixas à noite. Ano passado a gente pôde ver dias com temperaturas em torno de 0, então eu acho que esse vai ser um desafio extra também. E obviamente a logística, a distância, né? Embora todos os nossos equipamentos saiam da Europa direto para lá, tem a nossa equipe, né? Eu, o Youssef, navegador, saindo daqui do Brasil, enfim. Mas a SO, a organizadora, ela cria toda uma facilidade para transportar todos os veículos e materiais necessários da base onde está a equipe, que no nosso caso é Portugal, até ao local do rally, que esse ano vai ser realizado na Arábia Saudita mais uma vez. De alguma forma, você consegue utilizar toda a tua experiência como campeão e também essa participação agora nos Sertões desse ano como um preparativo para o Dakar em 2021? O Dakar é um rally de características desérticas, características muito próprias. Os Sertões é um rally realizado no Brasil, onde a gente não tem locais de grandes dunas, como o Dakar passa, de trechos longos em desertos, sem nenhum tipo de vegetação, sem estrada muitas vezes. Mas, de certa forma, o fato de estar correndo um rally agora no início de novembro, um rally duro, um rally exigente como o Rally dos Sertões, e a gente na sequência está indo correr o Dakar em janeiro, não deixa de ser um ótimo treino, não deixa de ser uma chance da gente evoluir na pilotagem, na navegação, evoluir talvez em alguns aspectos técnicos do carro também. Então, embora não seja um rally, comparando os Sertões com o Dakar, com características semelhantes em conceito de rally, ajuda sim, é um treino e vai ser bom eles estarem próximos um do outro. Sem dúvida que vai ser um benefício fazer aí os quase 2.000 quilômetros de especiais nos Sertões e depois partir para o Dakar para fazer mais em torno de 4 a 5.000 quilômetros. Com o pé no chão, ou melhor, com a roda na areia, o que a gente pode esperar da dupla Giga e Youssef no Dakar? A minha avaliação de performance numa corrida, qualquer que seja que a gente vai disputar, é sempre muito racional, sempre muito pé no chão. Então, tem 4 anos que eu não corro Dakar, embora a experiência de 8 participações, mas são 4 anos sem correr o Dakar e 5 anos sem disputar uma prova de deserto, porque o último Dakar a gente não chegou até o deserto. Então isso vai contar, principalmente nos primeiros dias, até a gente se readaptar a esse estilo de rally, de pilotagem, de navegação. Por outro lado, a gente tem um carro superior aos últimos anos que a gente correu. A nossa Triton Sport Racing é um carro excelente, embora seja um carro novo ainda. A gente correu os Sertões do ano passado, correrá os Sertões desse ano e estará fazendo a primeira prova de deserto com a Triton no Dakar 2021. Então, a nossa falta de prática dos últimos anos e o carro novato para um Dakar, sem dúvida é uma condição que a gente tem que redobrar a atenção e os cuidados no primeiro dia, mas vamos tentar imprimir sempre um ritmo bom, um ritmo crescente e forte, buscando como objetivo principal chegar ao fim do Dakar
que a gente tem esse desafio, e é sempre um desafio, chegar ao fim do Dakar e buscando como objetivo secundário o nosso melhor resultado comparado com todos os anos que eu competi, que foi um 9º lugar na geral e um 2º lugar na nossa categoria, na época gasolina. Esse foi o melhor resultado no Dakar. Vamos buscar um resultado melhor, mas com bastante consciência de que a gente vai estar enfrentando equipes, pilotos, navegadores e carros extremamente desenvolvidos para essa prova, que vem praticando o Dakar em todos esses anos e que a gente está aí numa condição quase que de reestreia no Dakar e estreia de um carro novo. Mas vamos extremamente focado e acreditando que a gente tem chance de fazer um bom Dakar e representar muito bem o Brasil frente a todos esses países que a gente vai disputar o Rally Dakar 2021. Giga, super obrigado por participar com a gente aqui no Máquinas na Pan, meu amigo. Alex, muito obrigado, um prazer enorme falar com você, um prazer enorme falar para os amigos aqui da Jovem Pan. Então, conto com a torcida de vocês, daqui a pouco para o Rally dos Sertões e principalmente em janeiro para o Dakar, onde a gente vai estar lá representando o Brasil contra todos esses países que competem no Dakar. Então, até lá, um abraço. Transformação digital, mundo virtual, realidade aumentada, TI, todo esse glossário a gente já está cansado de saber, mas aqui na Jovem Pan a gente tem uma grande vantagem para colocar legenda em todo esse glossário. O mestre Carlos Aros. Aros, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan, meu amigo. Tudo bem, Alex? Obrigado por estar aqui estreando, né, esse papo agora, no meio da pandemia. Estamos juntos aqui no estúdio. É verdade, é a primeira vez que a gente recebe alguém aqui no estúdio. Aros, o mundo digital, o mundo virtual, a gente já está muito acostumado na indústria automotiva, mas agora tem uma novidade, que é o e-commerce do mercado automotivo, não é isso? É isso, Alex. Essa é uma realidade que se tornou mais presente na vida das montadoras, a indústria de modo geral, passou a adotar isso já há algum tempo, mas eram alguns ensaios, tudo acontecia de maneira mais tímida. Só que os resultados foram tão positivos que houve um incentivo grande para que as montadoras abrissem esses canais e criassem verdadeiras lojas customizadas para atender o consumidor no ambiente online. Para você ter uma ideia, tem algumas pesquisas que mostram que 92% da jornada do consumidor que está em busca de um carro acontece no ambiente digital. Ou seja, durante 92% do tempo dele, enquanto ele decide a compra de um carro, ele é um internauta. Os outros 8% acontecem lá na ponta, na loja, quando ele está fisicamente acompanhando ali os detalhes do carro. Só que isso já começa a ser substituído por uma série de conteúdos que as próprias montadoras passaram a criar para oferecer uma experiência de imersão. Então, tem desde a realidade aumentada, realidade virtual para você ter a visão 360 do carro, até pequenos detalhes que você pode, por meio de aplicações, customizar no veículo. E isso tudo surge por causa de uma empresa de tecnologia, a Tesla, que tem um e-commerce que funciona muito bem. E aí outras montadoras, como a Ford, por exemplo, passaram a copiar esse modelo, lançando veículos que são prioritariamente vendidos no ambiente digital. Aros, de ordem prática, o que isso melhora na vida do consumidor? Basicamente, a capacidade que a montadora tem, à medida em que você está em um ambiente controlado e digital, de pegar informações sobre esse consumidor e converter essas informações, esses dados, em respostas para a hora da compra. Isso significa, por exemplo, que a capacidade de customizar a experiência se torna melhor. Então, se eu sei que um determinado consumidor poderia poderia consumir um perfil de carro, eu passo a direcionar esses carros para ele, passo a melhorar aquilo que dentro do carro já é uma realidade, mas visando a experiência daquele consumidor. E você pode também trabalhar um outro lado, esse mais focado no marketing, Alex, que é o do acompanhamento das intenções desse camarada, enquanto ele está promovendo a compra, para estimulá-lo a fechar o negócio ainda no ambiente digital, ou seja, a capacidade de conversão se torna muito maior. Tudo isso por causa daquela palavrinha que a gente já conhece também. Falo muito no Tecnismo Sociedade Digital, que é a nuvem. O Cloud Computing oferece isso para as montadoras agora.
Aqui na Jovem Pan, a gente já está cansado de saber que o Aros tem uma bola de cristal digital. Então, vou aproveitar para ele consultar essa bola de cristal e falar: Aros, o que a gente pode esperar então para o futuro? Ó, isso é perigoso. Bola de cristal na tecnologia é complicado, porque tudo que eu digo hoje, amanhã pode já ter virado completamente a contramão, a tendência. Mas, basicamente, o que a gente pode esperar? Assim como em alguns outros segmentos, a digitalização da realidade desse consumidor se tornou algo muito rápido, e em alguns deles a gente está falando basicamente do começo desse ano até esse presente momento. Ou seja, o período da pandemia intensificou experiências digitais. A gente teve, por exemplo, no caso da indústria automotiva, concessionárias fechadas, a gente teve a impossibilidade de lançamentos de veículos com aquelas ativações que costumeiramente são feitas, e você acompanha todas elas. E isso fez com que essa experiência, esse ponto de contato entre o consumidor e a marca fosse transformado em uma experiência digital. A partir de agora, o que nós vamos assistir? Cada vez mais esse contato acontecendo por meio do digital, com recorrências, experiências que vão sendo criadas, como lojas, aplicativos por meio dos quais é possível customizar o carro, as escolhas que você faz, ou a chegada, que deve acontecer em breve, de elementos de realidade aumentada para você projetar o veículo, projetar pedaços do carro para você não tocar, mas conseguir visualizá-los em 3 dimensões, por exemplo, como se estivessem no ambiente. Isso facilita na hora da escolha, porque se um dos argumentos utilizados é que você precisa entrar no carro, a realidade aumentada, a realidade virtual, permitem que você virtualmente, digitalmente, entre no veículo, conheça o veículo. Alguns casos tem tecnologia, por exemplo, que faz a semelhança de toque. Então, eu quero saber qual é a textura do couro do banco do carro. Bom, algumas tecnologias daqui a alguns anos vão permitir que essa sensação seja transmitida para o usuário, para o consumidor. A indústria automotiva caminha cada vez mais para ser uma indústria de tecnologia e não só a indústria que coloca essas máquinas com grandes motores, com bons motores no mercado. Aros, uma dúvida agora que não é só minha, mas muita gente também me pergunta: digital ou digital, meu amigo? Para nós é digital, né? É igual o Facebook ou Facebook. É como a gente costuma falar. Depende de como você está adotando o termo. Tem muitas empresas que você fala assim, não, porque a transformação digital, eles olham meio torto para você, dizem assim, digital transformation. Mas para nós é transformação digital e é isso aí. Aros, então, super obrigado por mais essa aula aqui no Máquinas na Pan do mundo digital. Um abração, Alex. Até mais, pessoal. Do mestre da tecnologia, Carlos Aros, agora para o mestre do mercado automotivo, Marcelo Matos. A Anfávia divulgou nessa semana o seu balanço mensal e o Marcelo traz agora para a gente todas as informações. A indústria automotiva revisou suas projeções de queda para 2020. O recuo ainda será expressivo, mas menor que o esperado no momento mais crítico da pandemia, com fábricas e concessionárias fechadas. A Anfávia, Associação das Montadoras, começou o ano com expectativa de alta de 7% na produção, 3 milhões e 160 mil veículos. Baixou em julho para 1 milhão e 630 mil. Agora, em outubro, espera fabricar 1 milhão 915 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Uma queda de 45% que passou para 35% neste ano. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, ressalta os efeitos políticos que interferem na retomada econômica. Brasília vai ter a sensibilidade e o cuidado no controle do debate, né, da questão do endividamento, que eles encontrem uma saída para o Renda Brasil, Renda Mais Brasil, seja lá qual for o nome do programa, que a saída do abono emergencial seja feita de tal forma planejada que a economia consiga voltar a crescer, que a gente não tenha dificuldades na questão do teto, né, porque qualquer instabilidade nessa questão traz uma volatilidade, cria insegurança, o investidor tira o dinheiro e a gente pode perder a curva da recuperação, como nós imaginamos, como nós já sinalizamos para vocês. A gente está otimista que o governo e os políticos vão encontrar uma saída com cautela, com cuidado, para que a gente possa sair da pandemia com menos sequelas possível. O mercado automotivo registrou seu melhor mês de vendas em setembro, mas problemas no abastecimento da cadeia afetam a produção
e a falta de modelos, sobretudo caminhões, ressalta a Fenabrave, a federação que representa as concessionárias de veículos. Em setembro, foram emplacados 207 mil veículos, uma alta de 13% sobre agosto. Na comparação com setembro de 2019, o desempenho é 13,5% inferior. O reflexo da pandemia é ainda mais mensurável na análise do acumulado de 2020. De janeiro a setembro, foram vendidos 1.374.000 veículos, um tombo de 32% sobre os 2.029.000 do mesmo período do ano passado. A fabricação de motos também apresenta dificuldades na produção pela falta de componentes e a expansão das entregas após o coronavírus. A demanda aumentou muito. Já a ABIFA, Associação dos Importadores de Veículos, aponta em setembro uma alta de 4,8% nas vendas, 2.834 unidades e crescimento de 19% das associadas Caoa Chery, BMW e Land Rover, que produzem no Brasil com mais de 3 mil unidades comercializadas. O presidente da ABIFA, João Oliveira, ressalta o forte impacto do dólar. E concretiza uma hipótese dessa de um dólar ainda mais elevado para o próximo ano. A situação passa a ser complicadíssima para as marcas que importam, principalmente, como você citou, as marcas que competem diretamente com produtos locais. As marcas premium importadas mantêm bom desempenho em 2020, a exemplo dos anos anteriores no Brasil. É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.